Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Para ser salvo, é preciso se tornar como criança. Quem disse isso? Jesus. Eu leio agora Lucas 18, 17. Depois de trazer uma criança e Jesus falar sobre o exemplo da criança, ele diz: em verdade vos digo. Essa expressão é um reforço, uma ênfase naquilo que ele vai dizer. Qualquer pessoa, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele, no reino de Deus. Não há conversão, não há salvação para quem não se faz como criança. Que características tem uma criança? Ela é simples, é humilde, é sincera e ela tem sentimentos, ela reage manifestando os seus sentimentos, mas querendo aprender. A criança é humilde, recebe. Nós temos que nos fazer como crianças. E a seguir aconteceu aquele exemplo do jovem rico que queria ser salvo. Jesus, em outras palavras, disse: faça-se como criança. E ele era dono de muitas riquezas e Jesus diz: olha, guarde os mandamentos. Eu já tenho guardado, mestre, então obedeça aos mandamentos. Venda seus bens, entregue aos pobres e depois vem me seguir. Ele se retirou triste porque era dono de muitas riquezas e não quis a salvação. E Jesus passou a falar sobre o dinheiro. Uma criança não se preocupa com o dinheiro porque ela tem um pai. O cristão não se preocupa com investimentos. Ele vive dependente do pão de cada dia, que Deus dá e que não vai faltar. Quando algum cristão estiver falando em investimentos, poupança e ajuntar dinheiro, tome cuidado, isto não é de Deus. O nosso investimento é no céu, não é aqui na terra. Quantos cristãos estão preocupados em guardar uma poupança, em fazer uma reserva? A nossa reserva é no céu. A nossa poupança é lá, não é aqui na terra. E nós vivemos do suor do nosso rosto e do dia a dia. Ninguém vai acumular tanta riqueza e viver das rendas. Isso não é de Deus, é do suor do rosto. Ainda que a pessoa tenha muitos bens ou receba uma herança grande, ele tem que trabalhar. Diante de Deus, ele tem que suar o seu rosto também. O apóstolo Paulo diz: quem não trabalha, não coma. Ele não falou: quem não tem dinheiro, não coma. Isso é óbvio. Quem não tem dinheiro, não tem como pagar a comida. Não foi isso que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Tessalonicenses. Quem não trabalha, ainda que tenha dinheiro. Quem não trabalha, não coma. Ainda que tenha alguma riqueza, alguma herança, algum patrimônio, tem que trabalhar. E Jesus disse que não dá para conciliar as coisas, querer ser rico e entrar no reino de Deus. Ou você vai ter riqueza do reino de Deus, ou riqueza deste mundo. Não dá para ajuntar as duas, e essa lição é muito importante. Uma criança não se preocupa com riquezas, poupanças, com investimentos. Ela quer aproveitar o dia com alegria. É o que Deus manda a gente fazer. O dia é hoje, você não sabe o que você tem ajuntado para quem será. Se essa noite pedirem a sua alma, o que você está juntando vai ficar para quem? É para você viver o dia de hoje, falando de Jesus, amando as pessoas, visitando os irmãos. Você tem visitado os irmãos? Você tem falado de Jesus? O dia é hoje. Não tem que ficar esperando
para depois. Isso é coisa de criança, viver o dia de hoje. E Jesus foi para Jerusalém sabendo que iria morrer. Como uma criança, ele se entregou nos braços do Pai. Não foram os homens que mataram Jesus, ele entregou a sua vida. Ele precisava passar por aquilo. E, como uma criança, ele obedeceu ao Pai. Ele estava sempre obedecendo. Quem é criança gosta de ter um líder para receber orientação, a bênção de Deus, pedir conselhos. Quem é como criança gosta de ter um líder. Só o cristão libertino, rebelde, soberbo, fariseu, é que acha que não precisa de um líder, ou não busca o seu líder. Tem um líder lá, é o presidente, é o pastorzão lá, mas ele lá e faz o que ele tem que fazer por lá e eu vou seguir no meu caminho. Essa pessoa é soberba também. Se existe um pastor, se existe um líder, uma pessoa que Deus colocou como autoridade na sua vida, é para você recorrer a ela. Use essa pessoa. Ele está ali para servir a Deus, dar conselhos, avaliar você, dar orientações. Busque, procure, peça. No nosso meio, na comunidade, existem pessoas que estão conosco há anos e anos e anos, 10, 20, 30 anos ou mais, nunca vieram me pedir um conselho, uma orientação ou a bênção para alguma coisa. Eles acham que são suficientes ou autossuficientes. Não vai dar certo, não vão para frente. E, infelizmente, eu observo muitos líderes que não vão para frente, não crescem espiritualmente, não produzem. Eles não são humildes, não são como crianças. Eu vou parar os exemplos por aqui. Ser como criança é condição para a salvação. Não é só para o crescimento espiritual, é condição para salvação. Você tem sido uma criança? Como criança, humilde, quebrantado, submisso, reconhece seu líder e bota o seu coração pela boca, abre, confessa e compartilha, ou você se tranca, tem dificuldade de compartilhar. Comece a pensar nessas características de crianças, porque você tem que caminhar por aí. Senão, não vai ter a salvação.